Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Domini Jesu Christi miserere nobis. Passem animar dos nossos. Libera-nos da ignorantia, a perturbação da alma. Ina oculos ut velatem videre possimos. Reúne nossas famílias sob tua misericórdia. Protege nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes e todos aqueles que amamos. Concede-nos compaixão no levantar e no dormir, na tristeza e na esperança. Que toda maldição hereditária seja quebrada pela tua graça e pela tua misericórdia. Afasta de nós toda sombra da violência, do desespero, do medo e da confusão. Que tua paz corra sobre nossas casas como água viva. Que nossas orações não sejam férteis para a mentira, mas férteis para a verdade. Retira a lama da ignorância dos nossos olhos e dá-nos discernimento. Tem misericórdia daqueles que sofrem em silêncio. Tem misericórdia daqueles que perderam a esperança. Tem misericórdia dos pobres de espírito, dos aflitos e dos cansados. Senhor Jesus Cristo, nós imploramos tua compaixão. Kyrie Iesu Christe, eleison imas. Dos irinium tes psychesimon que fostes cardiesimon, eleftheroson imas από τις αγνίας και του φόβου. Σύναξον τα οικογενείας ημών εν αγάπη και ελέη. Φύλαξον τους γονείς, τους αδελφούς και τους συγγενείς ημών. Καθάρισον τους οφθαλμούς ημών, ή να βλέπουν την αλήθειαν. Δώσ' μην ειρήνην εν το γύρεσθε και εν το καθεύδιν. Απόστρεψον παν κακούν και παπάσαν ταραχήν. Γέννητο το ελαιός σου εφ' ημάς, Κύριε. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos paz para nossas almas. Pedimos misericórdia para nossas famílias e nossos lares. Que haja descanso para os cansados, esperança para os abatidos e luz para os confusos. Que o orgulho não endureça nossos corações. Que a ignorância não domine nossos pensamentos. Que aprendamos a amar a verdade, a justiça e a compaixão. Livra-nos do ódio que destrói a paz. Livra-nos da violência da língua, da violência da mente e da violência do coração. Dá-nos serenidade nas noites difíceis e firmeza nos dias de tribulação. Abençoa nossos caminhos, nossos familiares, aqueles que caminham conosco. Que tua misericórdia seja maior que nossos erros. Tua paz permaneça conosco. Amém. Implorando paz da gente. Imagem. O que você está percebendo é uma tensão histórica muito forte dentro do puritanismo inglês. Ao mesmo tempo, uma espiritualidade extremamente austera e um mundo mergulhado em guerra civil, perseguição religiosa e colapso político. Sobre Samuel Bolton, ele foi um teólogo puritano inglês do século XVI, ligado à Assembleia de Westminster. A preocupação dele com a banalização da moral cristã aparece principalmente na discussão puritana sobre graça, pecado e santidade. Os puritanos tinham medo de dois extremos: o legalismo, achar que a salvação vinha apenas por regras, e a graça barata, usar o perdão divino como desculpa para viver sem transformação moral. Bolton insistia que a graça cristã verdadeira deveria produzir mudança interior real. Para ele, a moralidade cristã não era teatro social nem mera aparência religiosa. Era disciplina espiritual concreta. Isso aparece muito no livro dele, The True Bounds of Christian Freedom. Epistemologicamente, os puritanos tinham uma visão profundamente introspectiva do ser humano. Eles desconfiavam da própria consciência humana. Achavam que o coração podia racionalizar o pecado com enorme facilidade.
Então havia uma vigilância constante da alma. Isso gerava tanto profundidade espiritual quanto ansiedade religiosa intensa. Agora, o contexto histórico era extremamente violento. A Inglaterra do século XVI passou por guerras civis, fome, perseguições religiosas, execução do rei Charles Spurster, conflitos entre anglicanos, católicos e puritanos, medo permanente de conspiração política e religiosa. Os puritanos não viviam em um ambiente calmo de igreja. Eles viviam num mundo que parecia apocalíptico para eles. A frase que você mencionou é atribuída a Oliver Cromwell: Trust in God and keep your powder dry. Em português, confie em Deus e mantenha sua pólvora seca. A ideia era simples. Fé não elimina a prudência militar. Ore, mas prepare-se. Para Cromwell, providência divina e ação prática não eram opostas. Isso mostra uma característica importante do puritanismo. Eles não eram monges contemplativos isolados do mundo. Muitos eram extremamente ativos politicamente e militarmente. Os puritanos acreditavam que a sociedade deveria ser moralmente reformada. O governo tinha dever diante de Deus. A Bíblia deveria orientar vida pública e privada. Disciplina espiritual e disciplina social estavam conectadas. Mas aí surge a parte mais complexa historicamente. Embora muitos puritanos defendessem liberdade religiosa para si mesmos, vários deles também foram intolerantes com grupos considerados heréticos. Então existe uma contradição histórica importante. Perseguidos em certos períodos, perseguidores em outros. Definir puritano exige cuidado. Originalmente, puritano era quase um apelido pejorativo. Eram protestantes ingleses que queriam purificar a Church of England de elementos considerados ainda católicos demais. Mas o movimento ficou muito amplo. Havia pregadores, comerciantes, intelectuais, soldados, colonos, parlamentares. Nem todos pensavam igual. Em termos gerais, um puritano do século XVI valorizava leitura intensa da Bíblia, autodisciplina, simplicidade, oração constante, moral rígida, trabalho como dever espiritual, desconfiança do luxo e da vaidade, exame contínuo da consciência. A roupa refletia isso. O imaginário popular exagera um pouco. Aquela ideia de roupa totalmente preta com chapéu enorme estilo caça às bruxas. A realidade era mais variada. Mas havia tendências comuns. Homens puritanos, roupas escuras ou sóbrias, casacos longos, gola branca simples, chapéu de feltro, botas resistentes, pouca ornamentação, quase nenhuma joia. Mulheres puritanas, vestidos fechados, toucas, mangas longas, cores discretas, cabelo coberto frequentemente. A austeridade visual tinha significado moral. Roupa excessivamente luxuosa era vista por muitos puritanos como sinal de orgulho espiritual. Mas aqui também existe nuance histórica importante. Alguns puritanos ricos vestiam tecidos caros. Então a ideia de simplicidade absoluta nem sempre correspondia à prática social real. Do ponto de vista histórico, o puritanismo deixou marcas enormes. Influenciou a colonização da Nova Inglaterra. Influenciou o capitalismo disciplinado, tema estudado por Max Weber, moldou parte da cultura protestante moderna, ajudou a formar ideias modernas de leitura individual e consciência pessoal. E também deixou heranças ambíguas, profundidade espiritual genuína, mas às vezes culpa religiosa extrema, defesa de virtude, mas também episódios de intolerância. Fontes acadêmicas e... Eu tava... Peraí. O Obsessive Compulsive Disorder, o TOC, é um dos transtornos mais angustiantes, justamente porque a pessoa frequentemente sabe que aquilo parece irracional, mas mesmo assim sente uma pressão mental gigantesca para repetir pensamentos ou comportamentos. Biologicamente, hoje existe um consenso científico relativamente forte de que o TOC envolve alterações em circuitos específicos do cérebro, principalmente córtex orbitofrontal, córtex cingulado anterior, gânglios da base, circuito córtico estriato talâmico,
Essas regiões estão ligadas à detecção de ameaça, erro, dúvida, verificação, sensação de algo está errado. O cérebro humano normalmente possui um mecanismo de encerrar alerta. Você verifica a porta uma vez e o cérebro diz, ok, problema resolvido. No toque, esse mecanismo parece falhar parcialmente. O cérebro continua emitindo sinal de ameaça mesmo após a checagem. É como um alarme de incêndio defeituoso. A pessoa racionalmente sabe, eu já lavei a mão. Mas emocionalmente o cérebro continua. Talvez não esteja limpo. E se estiver contaminado? E se acontecer algo terrível? Isso cria o ciclo obsessão, ansiedade, compulsão, alívio temporário, obsessão novamente. Epistemologicamente, isso é muito interessante porque mostra um conflito entre razão consciente, sensação emocional, automatismos neurais. Ou seja, conhecimento racional não basta para desligar certos circuitos emocionais. A neurociência mostra também envolvimento de neurotransmissores como serotonina, dopamina, glutamato. E fatores importantes incluem genética, estresse crônico, trauma, ansiedade elevada, hiperresponsabilidade moral em algumas pessoas. Existe inclusive um fenômeno chamado scrupulosity, ou escrupulosidade religiosa. Nesse caso, o toque se mistura com culpa espiritual extrema. A pessoa começa a pensar, e se Deus estiver irado comigo? E se eu piquei sem perceber? E se minha oração não foi perfeita? E se tive um pensamento blasfemo? E aqui é importante separar espiritualidade saudável de mecanismo patológico. Pensamentos intrusivos não definem caráter moral. Isso é algo muito estudado clinicamente. O cérebro humano produz pensamentos automáticos estranhos o tempo inteiro. No TOC, o cérebro dá peso emocional excessivo a esses pensamentos. Muitos pacientes sofrem porque acreditam que ter um pensamento ruim equivale a querer aquilo. Cientificamente, isso não é verdade. Do ponto de vista espiritual, falando de forma filosófica e não dogmática, o TOC pode afetar profundamente a experiência religiosa, porque ele sequestra paz interior, silêncio mental, confiança, descanso psicológico. A espiritualidade saudável geralmente envolve contemplação, humildade, confiança, aceitação da limitação humana. Já o TOC frequentemente transforma tudo em vigilância extrema e medo contínuo. Historicamente, alguns ambientes religiosos muito rígidos podem amplificar isso em pessoas vulneráveis biologicamente. Não porque a religião cause TOC diretamente, mas porque certos temas, culpa, pureza, punição, condenação, perfeccionismo moral, podem alimentar os circuitos obsessivos. Mas também o contrário é verdadeiro. Espiritualidade equilibrada pode ajudar bastante algumas pessoas. Práticas que alguns estudos associam a melhora emocional, oração contemplativa, apoio comunitário, rotina, sensação de significado, redução do isolamento, técnicas de respiração, meditação não compulsiva. O tratamento mais estudado cientificamente para TOC é terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta. Em alguns casos, medicamentos serotoninérgicos. O ERP funciona porque ensina o cérebro a tolerar a dúvida sem executar compulsões. Aos poucos, o circuito de alarme perde força. Por exemplo, a pessoa sente medo, não faz o ritual, o cérebro aprende lentamente que a catástrofe não ocorreu. Neuroplasticidade. O cérebro literalmente pode reaprender padrões. Uma parte muito cruel do TOC é que ele ataca justamente o que a pessoa mais valoriza: moralidade, limpeza, segurança, religião, proteção da família, responsabilidade. Por isso, Que Deus tenha misericórdia dos seres humanos que têm TOC. Eu já tive TOC, eu acho que Jesus me libertou. Mas é uma coisa horrível. É uma coisa horrível mesmo. E eu espero que ninguém do meu ciclo pessoal tenha que passar por isso. Que misericórdia! Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia. Eu não gosto dessa sensação. Enfim.